Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula de causas de deterioração de equipamentos, certo? Como todos sabem, meu nome é Rafael. Estamos aqui nessa nossa 11ª aula dando início ao encerramento, né, do nosso assunto, né, que é causas de deterioração de equipamentos, de maneira que vamos começar aqui falando dos sistemas de Bohr e vamos falar sobre alguns outros processos aí, né, de deterioração e tal. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a apresentação. Borra é o óleo residual de fundo da fracionadora principal de uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado, né, a UCCF. Este óleo pesado é rico em aromáticos, coque e finos de catalisador, não separado nos ciclones do vaso separador, certo? Eles não se separam. Em algumas unidades, esse óleo é centrifugado para retirar o catalisador, né, o óleo clarificado, e a borra pode ser reciclada para o reator ou destinada à produção de negro de fumo, certo? Os sistemas de borra estão sempre sujeitos a obstruções e seu principal processo de deterioração é a erosão pelo catalisador, ocorrida principalmente na carcaça da bomba de circulação de fundo, certo? Que é onde se concentra mais, se obstrui mais. Produtos da área fria da unidade de craqueamento são efluentes, nobres do conversor, a gasolina ou nafta de craqueamento e o gás liquefeito de petróleo, que pode ser novamente dividido em frações mais leves. Principais processos de deterioração aqui observados são quais? As corrosões sob tensão, que é a CST, e os danos causados pelo hidrogênio, pela retirada de hidrogênio. Corrosão sob tensão, CST. Ocorrerá na forma de trincas, não necessariamente, né, não obrigatoriamente, que podem propagar discreta e profundamente no material, sem qualquer evidência clara até quando a situação já estiver crítica. Essa característica dificulta a predição da falha. As tensões podem ser de dois tipos: aplicadas, né, a efeito da pressão do fluido, por exemplo, e residuais, como as de soldagem. A CST, que é a corrosão sob tensão, é pior do que seriam os processos de tensão e corrosão de forma isolada. Então, eles dois juntos é pior do que um dos dois isolados. Corrosão sob tensão. Processo mecânico eletroquímico. Trincas nascem de uma célula corrosiva em alguma região anódica. Isso leva a uma formação de um microentalhe, que faz com que a trinca se propague, e a corrosão reinicia o processo. Então você vê aqui um processo de corrosão intergranular, certo? E aqui um processo de corrosão transgranular, certo? Causados pela CST. Trincas intergranulares. Teoria dos caminhos ativos pré-existentes quando há alterações microestruturais, tais como segregação ou precipitado nos contornos de grão. Esses se tornam anódicos em relação ao restante do material, que no caso leva à corrosão preferencial. É o que ocorre, por exemplo, em ácidos austeníticos sensitizados, certo? E aqui você vê, causado pela sensitização, né, ó, trincas intergranulares, e como é que são as trincas sensitizadas, né, do ácido sensitizado, como é que elas ficam meio que com um aspecto transgranular. Trincas transgranulares, tratadas pela teoria dos caminhos ativos gerados por deformação na ausência de caminho pré-existente. Pode ocorrer quebra da película protetora causada por uma deformação do material, permitindo o processo corrosivo através do grão. A partir daí, repete-se a concentração de tensões na ponta da trinca, propagando o defeito. Trincas transgranulares, olha o comportamento delas. Não é aquele comportamento retilíneo, né? Já é o comportamento. Falemos agora, senhores, sobre o ataque do gás hidrogênio, né? Do H2. O H2, que é o gás hidrogênio, em geral só é perigoso para os equipamentos a altas temperaturas, acima de 540 graus Celsius, né? E pressões maiores que 200 kg-forças por centímetro quadrado. Então, são pressões bem altas. Nessas condições, se difunde para o interior do metal, reagindo com a cementita, produzindo o CH4, que é o gás metano, né? Que gera altíssimas pressões internas, levando ao empolamento ou trincamento do seu material metálico.
Esse mecanismo é chamado de descarbonetação. Isso é importante saber. Em processos de corrosão ácidas ou de soldagem, é liberado hidrogênio químico atômico. Um átomo de hidrogênio pode combinar-se com outro na superfície do material, formando o H2, mas pode também difundir-se por gradiente de concentração para o interior do metal. As consequências nesse caso podem ser catastróficas. Uma fratura induzida pelo hidrogênio, que é a Hydrogen Induced Cracking, que é o HIC. Bom, falamos sobre a fratura induzida pelo hidrogênio. Empolamento pelo hidrogênio, que é o Hydrogen Blistering. Efeito mais espetacular dessa família, e ocorre quando os átomos encontram uma descontinuidade no interior do metal, certo? Não nas suas extremidades, é no interior dele. E se combinam formando um gás hidrogênio, certo? E não necessitam de tensões pré-existentes. As pressões internas sobem a ponto de estufar o material. Então não é necessário nem ter uma pressão, apenas uma pequena descontinuidade e a presença dessa geração de gás hidrogênio, faz com que gere esse tipo de empolamento aqui, ó. Ele levanta uma camada laminar do seu metal, ó. É impressionante. Falemos agora sobre a fissuração induzida pelo hidrogênio, que é o FIP, F-I-P-H. Certo, temos aqui um exemplozinho, das figuras, ó, das fissuras causadas pelo hidrogênio. Tem origem nos mesmos processos que geram o empolamento, inclusive na ausência de tensões. A descontinuidade interna geralmente é uma inclusão de sulfeto de manganês que adquire forma alongada durante a laminação. Nesse caso, formam-se em geral trincas paralelas a essa direção, ou seja, a superfície, Quando as trincas se interligam, o defeito toma a forma de uma escada, daí o nome em inglês stepwise cracking, Trincamento em degraus. Podem se propagar até a condição de trinca passante, ou seja, vai passando ali, não em degraus, mas passante de um ponto ao outro. Agora temos aqui a fratura induzida pelo hidrogênio orientada pela tensão, que é Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking, Fratura induzida, pela tensão, pelo hidrogênio sob tensão. Havendo tensões atuantes, estas podem orientar a direção de propagação das trincas, ou seja, muito simples. Se a sua orientação de tensão se tem ao lado esquerdo, por exemplo, ela pode começar em um ponto, e essa orientação de tensão faz com que a trinca se propague para a esquerda também, certo? Fragilização pelo hidrogênio, que é o Hydrogen Embrittlement, Então, aços de alta resistência mecânica perdem a capacidade de resistência ao impacto, que é a tenacidade, quando saturados de hidrogênio, ficando suscetíveis a CST, que é a corrosão sob tensão. O hidrogênio tem a característica de se difundir para as zonas de concentração de tensões, reduzindo a capacidade do material de sofrer deformação plástica, certo? Favorece uma ruptura imediata. Falemos agora sobre a ação conjugada cianeto-amônia, e o H2S. Nas seções de recuperação de gases de unidades de craqueamento catalítico fluidizado, existe um processo interativo entre essas espécies químicas altamente danoso para os equipamentos. No craqueamento, temos também a decomposição de contaminantes, contendo além de carbono e hidrogênio, gases como oxigênio, nitrogênio e o próprio elemento enxofre. Substâncias como ácido sulfídrico, gás amoníaco, aqui o HCN e o H2 e o CO2, que é o dióxido de carbono e o gás hidrogênio, dentre outras, rumarão para o acumulador de topo da fracionadora e daí para a seção de recuperação de gases. O gás amoníaco aumenta a solubilidade do H2S e do HCN na fase aquosa. O H2S ataca o metal gerando hidrogênio e é regenerado pelo CN negativo, anódico, que decompõe o filme de sulfato de ferro. Vamos falar agora, senhores, sobre a corrosão
de ácidos politônicos, né, que são os outros processos de corrosão. Paradas de manutenção, entrada de ar no sistema, paredes sulfetadas contendo ácidos austeníticos que estejam sensitizados podem sofrer um tipo de corrosão sob tensão causado pelos chamados ácidos politônicos, na sua forma geral H2SXO6. Esses ácidos são gerados pela ação do ar e da umidade sobre o sulfeto de ferro presente nas superfícies, certo? Essa reação aqui. Qual a contramedida? Lavar e neutralizar a parte interna nas paradas, assim como serpentinas de fornos e caldeiras. Corrosão atmosférica. Pontos, né, de atuação. Atmosferas industriais agressivas, proximidade com o mar, principalmente pela salinidade, corrosão sob isolamento de tubulações e vasos, tubulações que têm temperaturas de projeto elevadas, mas na prática operam frias ou são pouco utilizadas, por exemplo, trechos longos a montante de válvulas de segurança e linhas de vapor para steam-out de vasos. Elas foram projetadas para trabalhar com certas temperaturas, porém acabam trabalhando com temperaturas inferiores. Traçadores de vapor, que é o steam tracing, inoperante ou furado, pois esses geralmente são construídos de cobre, formando um par galvânico altamente desfavorável ao aço. Vazamentos de linha que incidem sobre outras. Bom, temos aqui agora sistemas de recuperação de solvente. Unidades de extração por solvente apresentam sistemas de recuperação complexos, pois é antieconômico repor um grande inventário de solvente, certo? Não é viável economicamente. O processo usa retificação com vapor d'água, o que exige a posterior separação de uma fase rica em solvente da pobre, que contém principalmente água em sua composição, certo? Já não tem mais tanto solvente, possui mais água. Os produtos da degradação do solvente, são os ácidos orgânicos, vão se acumulando ao longo do processo e passam para a fase aquosa, tornando-a muito corrosiva. Unidades de MIBC, que é o metil-isobutilcetona, possui taxa de corrosão de cerca de 10 milímetros ao ano, certo? Isso é muita coisa, certo? 10 milímetros, senhores, se pararem para pensar, é 1 centímetro por ano de deterioração. Temos aqui as unidades de tratamento com alcoolaminas, com alcoaminas. Essas unidades são muito comuns em refinarias para remoção de gases ácidos, principalmente do ácido sulfídrico e do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, de correntes gasosas ou líquidas. O processo se baseia na formação de ligações químicas fracas entre a amina e o gás ácido. Após entrar em contato com a corrente a ser purificada, a amina rica é regenerada por simples aquecimento, tornando-se ativa mais uma vez, no caso tornando-se pobre. A degradação por oxidação leva à formação de ácidos orgânicos, como o fórmico, o acético e o oxálico, que não são regeneráveis, reduzindo a atividade do inventário de amina. Bom, ainda em unidade de tratamento com alcoolaminas, temos que a corrosividade do meio cresce. Por quê? Porque aumenta o teor médio de gases ácidos nas correntes de amina. E porque também esses ácidos formados, além de atacar o ferro, formam sais complexos, que são os quelatos, preferencialmente ao sulfato de ferro protetor, certo? Os gases ácidos liberados são altamente corrosivos. Quando em fase aquosa, essa unidade tem os processos corrosivos do tipo de área fria, nas unidades de craqueamento catalítico fluidizado. Certo, senhores? Bom, com isso, encerramos aqui a nossa matéria de causas de deterioração de equipamentos. Certo? Lembrando que, como eu disse na primeira videoaula, é importantíssima essa matéria para a formação técnica do inspetor, uma vez que a sua principal função não se limita, não se restringe a você simplesmente saber se tem ou não uma descontinuidade, se o equipamento está ou não de acordo. É necessário que você faça um diagnóstico, que você saiba o que causou, por que causou e como tratar, certo? Por isso essa matéria foi tão extensa, certo? Mas de preciosa importância, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Toda dúvida que tiver que tirar, tirem. Façam uma boa prova e até mais. Tchau, tchau.